Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma sessão interativa do Grande Round do Hospital de Clínicas 2014, em colaboração com a Fundação Médica do Rio Grande do Sul e com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso tema hoje é sobre estresse pós-traumático, a relação violência urbana com estresse pós-traumático e o questionamento se todos nós estamos sob risco. Para participar desse encontro foram convidados o professor Sidney Samuel Shestak, professor do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas e URGS, a professora Lúcia Helena Freitas, professora do Serviço também de Psiquiatria do Hospital de Clínicas e da URGS, e a professora e a médica Estefânia Pigato Tachi, que é do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas. A questão da violência urbana foi abordada em um outro encontro de sessão interativa aqui do Hospital de Clínicas, mostrando índices muito elevados e índices oficiais que chegavam a 130 mil óbitos por ano relacionados à violência urbana. Conversando com o professor Sidney, nós vimos que esse é um dos fatores de estresse pós-traumático, mas seguramente outros fatores que ocorrem na nossa sociedade, no diário das nossas atividades e que são responsáveis por essa doença. Ele nos trouxe um dado epidemiológico extremamente interessante de prevalência ao longo da vida, de que 14 milhões de brasileiros estão sob risco do estresse pós-traumático. Esses assuntos nós vamos abordar aqui nesse encontro e, após as apresentações, nós vamos ter a oportunidade também de debater com os nossos convidados. Sidney inicia com introdução e epidemiologia. Bom dia, eu gostaria de iniciar agradecendo em meu nome e nos demais que vão apresentar aqui esse convite da Vice-Presidência Médica, representada aqui pelo professor James Fleck, para nós fazermos essa apresentação. Eu inicio mostrando algumas das notícias que nós diariamente nos vemos confrontados em quaisquer páginas de jornal. Essas são muito recentes, e para mostrar que nós convivemos num ambiente muito parecido com um ambiente de guerra, só que esta é uma guerra civil. E relatos de sintomas pós-traumáticos, são tão antigos quanto a história escrita. Mas durante séculos, e essa é uma questão intrigante, eles nunca foram considerados como capazes de produzir psicopatologia ou sofrimento mental. E só em 1860, e de novo numa situação de guerra, que se começaram a descrever o que na época se chamava de neurose cardíaca ou coração de soldado, porque se identificavam que soldados faziam crises de ansiedade com taquicardia, e esse sintoma assumia a dominância do quadro, mas retrospectivamente se pode ver que já eram quadros de estresse pós-traumático. 26 anos depois, Freud foi o primeiro a propor, como um agente causador das neuroses, a ocorrência, então, de traumas sexuais na infância. É a primeira menção de uma situação traumática fora de uma situação de guerra. Mas a guerra voltou, as guerras voltaram a dominar a identificação desses quadros, especialmente na Primeira Guerra Mundial. Os ingleses denominaram esses quadros de shell shock, que era a explosão das bombas e como isso deixava as pessoas expostas, e era chamado choque psíquico por concussão. Mas o que os comandos militares da época esperavam dos psiquiatras da época era que se distinguisse se isso não era simulação ou ganhos secundários para os soldados que quisessem escapar do fronte. A Segunda Guerra Mundial novamente chamou a atenção
dessas situações, das consequências e sequelas psicológicas e fisiológicas dessas situações de estresse, com o nome de neurose. A partir de 50, começaram a se estudar os egressos de campos de concentração, mas até ali não havia um diagnóstico definido, com o nome de estresse pós-traumático. Em 1962, curiosamente, é descrito um quadro completo de estresse pós-traumático, por pediatras, que era chamado Síndrome da Criança Maltratada. Mas isto se prestou mais atenção aos sinais de fraturas, de queimaduras que as crianças sofriam, e menos às consequências psicológicas que essas crianças, e os seus familiares experimentavam. Em 74, se descreveu um outro quadro, que era um quadro de estresse pós-traumático, secundário a mulheres que tinham sido violentadas ou expostas a situações de estupro, com esse nome de síndrome pós-estupro, e que também não evoluiu muito. Então, uma das coisas que nós temos que nos perguntar é por que esses quadros, quando eles afetaram, digamos, minorias como crianças e mulheres, eles não chamaram tantas atenções quanto quando eles passaram a afetar homens. Não sei se vocês sabem, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o Código de Proteção aos Animais é anterior ao Código de Proteção a Crianças e Adolescentes. Bom, é em 1978 que começam a chegar egressos da Guerra do Vietnã, dos Estados Unidos, e se começam a estudar, então, esse grupo de soldados e de bombeiros sobreviventes de grandes incêndios. E em 1980, então, pela primeira vez, o diagnóstico de doença mental, estatístico de doença mental americano, introduz a primeira categoria diagnóstica relacionada ao estresse, mas vocês veem que essa categoria ainda se deve a grandes estresses, quer dizer, está-se pensando, ou estava-se pensando ainda, a resposta que as pessoas tinham quando enfrentavam guerras, inundações, terremotos e coisas desse tipo. Leva mais de 10 anos para que se perceba que os estresses do cotidiano evolua para uma categoria diagnóstica chamada, então agora, de transtorno de estresse pós-traumático. Então, em 1980, nós temos reações a estressores graves, considerado, portanto, relativamente raro, porque dependia de situações, vamos dizer assim, atípicas. Em 94, 90, então vem esse diagnóstico que reconhece o potencial traumático de eventos do cotidiano, e na época se dizia que fossem capazes de despertar intenso medo e terror na pessoa exposta, E aqui começam a se verificar que assaltos, testemunhos de violência, acidentes de carro, estupros e agressões podiam gerar quadros tão graves como quem estivesse numa guerra. E, portanto, a condição parecia ser muito mais prevalente que o esperado. Agora, em 2013, esse grupo de transtornos foi separado dos chamados transtornos de ansiedade, Foi criado um grupo chamado Grupo de Transtornos Relacionados a Traumas e Estressores, com outros diagnósticos também, com uma sintomatologia variável, mas todos eles associados, então, a um agente causador externo definido. É a única categoria psiquiátrica de doença mental que reconhece um agente externo definido como parte da sua etiologia. Bom, o que nós sabemos é que diferentes tipos de traumas podem causar TEPT, e muitos deles são bastante comuns, e por isso resulta um grande número de indivíduos afetados. Então, combates militares ou enfrentamentos policiais, agressões pessoais violentas, as catástrofes naturais, ou causadas por pessoas, acidentes graves de veículos, toda a área de violência sexual, com estupros, incesto, abuso sexual, físico e emocional na infância, negligência também, negligências na infância,
receber um diagnóstico de uma doença grave pode, para pessoas vulneráveis, desencadear um quadro de estresse pós-traumático, testemunhar acidente grave ou morte. E nós vamos falar depois um pouco, uma coisa que nós nem sempre estamos muito atentos, digo, no contexto que nós vivemos, né? Que o potencial de gerar quadros de estresse pós-traumático em pacientes que sobreviveram a hospitalizações em CTIs. Então, a prevalência de TEPT ao longo da vida, num estudo muito bem feito dos Estados Unidos, é esta aqui, 6,8% a 12,3%. E esse é um estudo que mais ou menos representa a comunidade mais ampla. Em geral, muitas pessoas, em torno de 50% a 60%, estão expostos ou estiveram expostas àquela série de eventos potencialmente traumáticos, né? Mas só uma proporção, em torno de 20% dos expostos, evolui para TEPT. E nós não conhecemos ainda bem os fatores protetores, os fatores de risco que fazem com que a maior parte de nós, né, depois de experimentar uma reação de estresse agudo, vai aos poucos elaborando e digerindo isto, e por que um percentual, né, de 20% dos expostos evolui para essa doença mais grave e crônica que se chama de estresse pós-traumático. No Brasil, também um estudo recente, né, do ano passado, aparelho que mediu a prevalência tanto em São Paulo quanto no Rio, uma prevalência muito parecida com a americana e muito parecida entre si. Aqui já se vê, né, uma diferença, né, de que a prevalência é maior em mulheres do que nos homens. E essa é uma conclusão de um pool de estudos, né, que as mulheres têm 4 vezes mais probabilidades de desenvolver TEPT do que os homens, embora os homens estejam mais expostos que as mulheres a essas situações de violência urbana. A prevalência de homens e mulheres é igual, de TEPT, é igual quando se tratam de quando os fatores desencadeantes são acidentes, desastres naturais, ou morte súbita de alguém próximo, né? E em relação a estupro é interessante, né, que embora as mulheres, né, tenham 10 vezes mais chances de sofrerem estupro, né, os homens, quando são estuprados, desenvolvem mais, né, um quadro de TEPT, porque o estupro no homem não apenas, né, tem uma violência sexual incluída, né, mas tem uma violência contra a própria identidade masculina, né? E a taxa de TEPT é menor em homens do que em mulheres quando se trata de abuso sexual e em agressões físicas na infância. A exposição também a traumas e ao TEPT também estão associados a doenças físicas. Vocês veem que há um aumento de risco para angina, falência cardíaca, bronquite, asma, doenças hepáticas e doenças arteriais periféricas, mesmo ajustado para todos esses fatores aqui. Então, também é importante assinalar que em adultos jovens, né, o estresse pós-traumático só é menos prevalente que as fobias, a depressão maior e o abuso de substâncias. Vocês veem que a comorbidade dele é muito alta ao longo da vida, com outras doenças, né? E depressão, pânico e abuso de drogas são 2 a 4 vezes mais frequentes em pessoas que também desenvolvem o estresse pós-traumático, ou mesmo doenças físicas, como eu mencionei antes. E esse é um dado também importante, né, que transtornos de somatização são 90 vezes mais frequentes em pacientes que têm estresse pós-traumático. Também há alta ocorrência de TEPT em pacientes com traumatismo craniano, né, tanto em civis como em militares, que tem um estudo que mostrou que 11% dos soldados americanos, né, que desenvolveram TEPT sem transtorno, sem nenhum traumatismo craniano, se comparava com 68% daqueles que durante os combates também experimentaram traumatismo craniano. E a incapacitação, né, para várias atividades laborais e acadêmicas e sociais também é alta. E eu acho que vou finalizar simplesmente fazendo um resumo de 15 estudos de pacientes que tiveram alta de internações em CTIs. 20% deles saíram dessa experiência com
transtorno de estresse pós-traumático. E os preditores disto, né, não era a gravidade da doença clínica que tinha levado eles a terem que ir para a CTI, mas era a presença de uma psicopatologia prévia, quadros psiquiátricos prévios, né, pessoas já com problemas psiquiátricos, e uma curiosa correlação com o uso de benzodiazepínicos. E depois outro estudo com uma meta-análise que envolveu quase 2.400 pacientes, né, que tinham síndrome coronariana aguda, quer dizer, infarto agudo do miocárdio, angina instável, né. A prevalência deles era de 12%, a prevalência de TEP deles depois era de 12%, né? E mostraram, né, que eles depois tiveram 2 vezes mais riscos de mortalidade, né, quando desenvolviam TEPT, ou de recorrência de nova síndrome coronariana aguda. Portanto, né, o quadro de TEPT é importante que nós possamos identificar, inclusive, para a prevenção dessas comorbidades. Passo para a professora Lúcia. Bem, bom dia a todos. Para iniciar essa minha participação sobre o estresse pós-traumático, como identificá-lo e seus fatores de risco, eu trouxe algumas frases que exemplificam, que expressam alguns dos sentimentos das pessoas diante de um evento traumático. Então, achei que estavam fazendo efeitos especiais, testemunha do ataque às Torres Gêmeas. Parecia que aquilo não estava acontecendo comigo. Fiquei quieta para viver, mas devia ter lutado, vítima de estupro. Meu filho estava a salvo, mas decidiu entrar para ajudar um amigo. Não voltou mais. Eu não estava lá, jamais deixaria. Mãe de uma das vítimas da boate Kiss. Próximo. Os fatores de risco-proteção para o desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático divide-se em 3 grandes grupos. Fatores peritraumáticos, fatores pós-traumáticos e pré-traumáticos. Os fatores pré-traumáticos destacam-se os indivíduos com funcionamento prévio. Dependendo do funcionamento prévio, vai haver um maior ou menor impacto do evento traumático. Populações em risco, permanecer e pertencer a uma população de risco. Fatores ambientais, como o pacto do silêncio em família, que ao não falar, é um pacto consciente ou inconsciente, do silenciar sobre o evento traumático dentro de uma família, suas causas e consequências, por exemplo, um abuso infantil por um agressor familiar. Biológicos, idade de exposição. Freud descreveu através de uma metáfora do embrião que ilustra o impacto do trauma quando ele acontece cedo na vida. Então, ele disse: uma agulhada no organismo desenvolvido é inofensiva, porém, se for em uma massa de células no ato da divisão celular, promoverá uma profunda modificação no ser humano em formação. Quem é o agente do trauma? Se o agente do trauma é uma figura significativa da pessoa, ou seja, um cuidador, por exemplo, e o cuidador é o agressor ou o abusador, o prognóstico tenderá a ser pior. O tipo de trauma, por exemplo, tipo de um trauma causado por uma catástrofe natural, como se vê, tsunamis, enfim, ele tenderá a desenvolver uma menor taxa de TEPT versus quando ele é infringido pelos seres humanos sobre outro ser humano. Próximo. Os fatores pré-traumáticos ocorrem peritraumáticos, desculpa. Ocorrem nas primeiras horas, nas primeiras 24 a 48 horas do evento e representam uma janela de oportunidade para medidas preventivas e intervenções precoces. Precisa-se, então, avaliar a disponibilidade da rede de apoio, tanto interpessoal como de saúde judicial, o acesso a esses fatores, né? A dissociação persistente, que pode estar
presente, que significa uma sensação de irrealidade duradoura. A negação, em que o indivíduo rejeita maciçamente o fato traumático. A projeção, que é uma percepção do indivíduo intensamente distorcida frente à dor psíquica. A dor psíquica é colocada em uma causa externa que não corresponde à realidade. Por exemplo, um pai cujo filho se matou acusa os funcionários do IML de erro no laudo. Sintomas psicóticos, por exemplo, uma pessoa que alucina um ente querido que morreu. Risco de suicídio, ideação e plano também são fatores importantes de risco de serem avaliadas no período peritraumático. Dos fatores pós-traumáticos, temos o desenvolvimento do transtorno de estresse agudo, TEA. O TEA é um diagnóstico que precede o TEPT, porque uma exposição traumática desencadeia sintomas de TEPT, que, no entanto, podem esbater até antes do final do primeiro mês pós-trauma. E depois desse período, não haver evolução para o transtorno de estresse traumático. Por exemplo, em indivíduos saudáveis que foram expostos a eventos traumáticos, podem não apresentar um quadro de TEPT, e sim TEA, os sintomas serem esbatidos e terem uma boa evolução. Próximo. Esta figura eu trouxe para lembrar que o TEPT, assim como várias outras doenças, ele depende e está relacionado sempre com fatores biológicos, sociais e psicológicos em interação. Próximo. Bom, então eu vou falar um pouco, eu vou tentar rapidamente expor os transtornos e os sintomas para que se feche o diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático. Então, ocorre um episódio concreto, ameaça de morte, lesão grave, violência sexual, em uma ou mais das seguintes situações: vivenciar direto ou indiretamente o evento traumático, testemunhar, tomar conhecimento do evento traumático em outros significativos, exposição repetida a detalhes de eventos traumáticos. Também, no TEPT, a presença de um ou mais dos sintomas de invasão na mente das vítimas associados ao evento traumático, como lembranças involuntárias e recorrentes, sonhos repetitivos angustiantes, reações dissociativas, que seriam agir e sentir como se o evento traumático estivesse ocorrendo naquele momento, novamente. Sofrimento psíquico intenso ou prolongado frente a situações que se assemelhem aos aspectos do evento traumático. Reações fisiológicas frente a situações que também se assemelhem a aspectos do evento traumático. Próximo. Ainda, evitação persistente de estímulos relacionados ao evento traumático, um ou ambos dos seguintes: de natureza interna, ou seja, recordações, pensamentos, sentimentos, e externas, pessoas, lugares, objetos, situações. Ainda, alterações ou piora cognitiva e humor, com os seguintes sintomas: amnésia, crenças negativas sobre si, outros e o mundo externo, distorções causa e efeito do trauma, sentimentos de culpa, emoções negativas persistentes, medo, raiva, perda de interesse e participação em atividades, distanciamento interpessoal, incapacidade para emoções positivas, satisfação, amor, por exemplo. Ainda, alterações na reatividade fisiológica, irritabilidade, hipervigilância, resposta de sobressalto aumentada, dificuldade de concentração, alterações no padrão do sono. Então, como eu havia comentado, são sintomas que duram mais de um mês para que o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático possa ser, então, fechado. A perturbação não se deve a efeitos fisiológicos de medicação, uso de álcool ou outra condição médica geral. Também é importante
no diagnóstico, se ter conhecimento e determinar se estamos em frente a um dos subtipos de TEPT. Então, são subtipos de TEPT, aquele com sintomas dissociativos, que são sintomas recorrentes ou presentes, persistentes de despersonalização, que significa sentir-se fora do corpo, ser observador de si mesmo, e ou desrealização, sentir o mundo como estranho. E o TEPT tardio, que ocorre meses ou anos após o evento traumático, quando acontece na vida da pessoa algo que lembra ou reporta ao trauma prévio. Por exemplo, desencadeamento de TEPT em uma mulher abusada sexualmente na adolescência, quando sua filha está prestes a completar 15 anos. Reativa o próprio trauma, aumenta a ansiedade, a projeção e teme que na situação atual seja repetido o abuso em sua filha por parte de pessoa significativa. O TEPT e os profissionais da saúde compõem uma população de risco. Todos os profissionais que lidam com vítimas e com a morte estão sob risco. Neles se incluem os profissionais dos sistemas de saúde, que não só são médicos, mas também enfermeiros, incluindo secretárias, pessoal de coleta, limpeza de um hospital, enfim, é um grupo de pessoas bastante grande. Além destes, bombeiros, brigada militar, trabalhadores do ML, pessoas que coletam corpos na rua, ou seja, qualquer outro profissional ligado ao socorro. O contato com as vítimas de trauma acarreta uma demanda emocional importante. Traz como desafio enfrentar o sofrimento psíquico do outro. Desperta sentimentos de fragilidade e impotência nos profissionais como pessoas comuns. Existem eventos que podem acontecer com qualquer um de nós. Finalizando então, receber a dor dos outros, entendendo o impacto da mesma em nossas emoções e comportamentos, aumenta decisivamente nossa capacidade para a aproximação com as vítimas e, consequentemente, a habilidade para tentarmos promover os cuidados ao nosso alcance diante de tragédias pessoais ou em ampla escala. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom, não é um assunto muito fácil para a gente conversar, né? Mas eu gostaria de agradecer o convite. E é um assunto muito importante, porque, infelizmente, ele está no nosso dia a dia. Então, por que intervenções precoces e tratamento é tão importante, né, nesse assunto? Porque a gente vê que, segundo dados americanos, as doenças neuropsiquiátricas estão entre a principal causa de doenças incapacitantes. Dentre elas, 70% representam apenas os transtornos psiquiátricos, que incluem depressão, esquizofrenia e TEPT, que é uma delas. Então, após uma situação traumática, é possível 3 desfechos. O primeiro é um desfecho normal, a pessoa reage bem. E a gente considera normal... tanto faz qualquer reação que seja um sinal ou sintoma, mas que se resolva dentro dos primeiros 3 dias. Pode ser uma reação muito diferente de que a pessoa já vivenciou, mas que vai se resolver rápido. A segundo desfecho seria um transtorno de estresse agudo, que, como a gente viu anterior, vai se resolver no primeiro mês. E o que mais nos preocupa seria o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático, propriamente dito, que aí a gente vai poder desenvolver sintomas e ter incapacidades permanentes. É isso que a gente tenta evitar com as intervenções. Então, a primeira intervenção, ela ocorre logo após o trauma, isso que é importante. A primeira delas é oferecer segurança, né? Porque é importante que nesse momento a segurança física da pessoa e as suas necessidades básicas estejam asseguradas.
Então, nessa foto é um ginásio, que foi o que aconteceu na situação da Kiss, todas as pessoas foram levadas para lá, porque é importante o senso de segurança nesse momento. Isso se dá mais em catástrofes, mas se a gente pensar numa situação de assalto dos nossos familiares e amigos, isso também se faz necessário. Além disso, é muito importante o apoio e a ajuda dada às vítimas para se resolver as exigências legais. Por exemplo, às vezes a gente esquece disso, mas é necessário, na maioria das vezes, um boletim de ocorrência e, às vezes, até um exame de corpo de delito, em situações mais sérias. Então, já é um momento estressante, né? É importante que, nesse momento, a vítima se sinta apoiada e ajudada nessas situações, porque é normal não ter muita cabeça nessas horas, né? Prevenir novas exposições, sem dúvida, né? E evitar uma sedação no período agudo, porque a gente já tem dados suficientes para saber que benzodiazepínicos, por exemplo, não previnem a evolução do TEPT e ainda pode prejudicar a reorganização nesse momento. Então, a gente tenta evitar. Então, além disso, fortalecer a rede de apoio é fundamental, né? Porque é um momento que a gente precisa de ajuda de outras pessoas e não tem por que querer enfrentar isso sozinho. Além disso, individualmente, e isso é uma coisa importante que a gente queria destacar, que essas intervenções são para qualquer pessoa pode fazer, né? O vizinho, o familiar, o amigo, não precisa um profissional da saúde especializado realizar. Por isso que a gente quer focar nelas. Então, evitar o julgamento, né? Ou uma postura crítica, porque é muito comum nessas horas, pela preocupação que a gente tem com as vítimas, culpar a vítima, né? Por que tu se expôs? Por que estava lá? Por que não foi em outro horário? Coisas desse tipo. Mas daí já passou, essa situação foi, não vai ser muito eficaz uma postura assim. Já uma postura compreensiva é mais eficaz nesse momento, né? E uma postura de validação do sofrimento e da experiência. Porque, às vezes, as vítimas também ficam numa posição assim, eu não devia chorar, eu não posso sofrer. E não, isso é normal. Qualquer um de nós, talvez, numa situação assim, reagiria da mesma maneira, né? Porque, às vezes, numa tentativa também de ajudar a pessoa, muitas pessoas, amigos, falam coisas do tipo, não foi nada, poderia ter sido pior, né? Ou isso vai passar, não fica assim. Só que às vezes essas expressões fazem a pessoa se sentir não compreendida, porque para ela aquilo é tão intenso que está sendo a pior coisa que ela está vivendo, né? Não interessa se poderia ter sido pior ou não. Então, às vezes, só ficar em silêncio, numa postura compreensiva, ajuda mais do que frases tipo essas de crítica. Então, além disso, a psicoeducação, que é uma questão que nós aqui hoje estamos fazendo, né, que após uma situação traumática é possível isso virar um transtorno, né? Então, é possível ficar atenta aos sintomas que possam se desenvolver e ir avaliando riscos, né? Essa pessoa está reagindo bem, está falando coisas do tipo, não quero mais viver, vou me matar, minha vida não tem mais sentido. Então, isso que a gente tem que cuidar para ir procurar ajuda. Bom, mas se desenvolve um transtorno de estresse agudo ou de TEPT, aí a gente tem que iniciar um tratamento, né? Então, dentre os guidelines europeus e australianos, a primeira indicação de intervenção são as psicoterapias. Já nos guidelines americanos, eles fazem uma intervenção combinada de psicoterapias e fármacos. Então, essa tabela, ela traz as principais recomendações internacionais de todos os guidelines que a gente tem atualmente. E é consenso, a primeira linha do tratamento é uma terapia cognitivo-comportamental focada no trauma. Além disso, alguns sugerem a terapia psicodinâmica como uma opção. E também, por último, se fala muito do EMDR, que é uma terapia de processamento cognitivo juntamente com o movimento ocular, que ainda vem sendo estudada para se tentar buscar o mecanismo que ela ocorre. No nosso ambulatório, essa intervenção ainda não foi aplicada, né? Nós fazemos intervenções combinadas de terapias e fármacos. Então, falando um pouco das psicoterapias, todas elas, independente da técnica, tentam passar essa ideia que é possível suportar tal realidade,
falar e pensar sobre o que aconteceu, né? Porque nesse momento vocês imaginem assim, uma mulher que foi estuprada, né? Então é muito difícil. A maioria delas tem uma sensação de futuro interrompido, que a gente fala, que a partir dali a vida acabou, né? Não tem mais como ser feliz, não tem mais como engravidar ou como casar, ter filhos e ter um companheiro legal. Então isso que a gente tem que cuidar para não se consolidar. Porque num momento pós-trauma, tudo bem pensar isso, mas depois isso tem que ser reestruturado. Isso não tem sentido. As mulheres conseguem reorganizar suas vidas. Então, todas as psicoterapias, elas focam na aliança terapêutica, porque imaginem, é um momento de muita desconfiança, né? Onde se passa tudo isso numa sociedade, o médico também entra como alguém, será que é confiável ou não? Então, a gente tem que reforçar a aliança. Seguir a psicoeducação do TEPT e esses sinais e sintomas que nunca aconteceram e que agora estão acontecendo. Reduzir as emoções negativas ligadas ao trauma, porque isso é muito comum, na maioria dos casos acontece, de um medo intenso, né? Que isso com certeza vai acontecer de novo amanhã. Uma vergonha muito grande da sociedade, dos familiares e uma culpa, às vezes, que também ocorre. Corrigir os pensamentos catastróficos, torná-los mais reais e úteis. Porque sim, há uma chance disso acontecer de novo, né? Mas que chance é essa, né? É grande, é pequena? Então, isso a gente tem que ajudar os pacientes. Então, assim, a TCC focada no trauma, além dessas coisas, esses itens em comum, ela tem coisas específicas, que ela traz técnicas de relaxamento e respiração para a ansiedade. Então, no momento que vem ideias ansiogênicas, a gente treina técnicas de respiração, relaxamento, para que elas sejam melhores toleradas. Além disso, o enfrentamento das evitações. Porque isso também, cada paciente tem seu tempo. A gente tem um paciente que sofreu um assalto, ele é motorista de caminhão e ficou de refém por muitas horas. Então, quando ele chegou no ambulatório, era muito difícil ele topar o enfrentamento de voltar a dirigir caminhões e fazer viagens. Então, num primeiro momento, a gente teve que usar técnicas mais da terapia psicodinâmica para incentivando, estimulando ele a fazer esse enfrentamento das evitações. Já a psicoterapia psicodinâmica não tem um foco tão diretivo na situação atual, né? Ela tenta examinar os significados reais e imaginários conferidos pelo trauma. Ela investiga situações traumáticas no passado que podem estar prejudicando o enfrentamento atual. Examina a repercussão do trauma nas relações interpessoais, que isso é muito comum de acontecer. E tenta uma reestruturação cognitiva e afetiva de si mesmo, das expectativas em relação aos outros e do mundo em geral. Vocês imaginem, até então o mundo era seguro, ou a gente tinha crenças de que essas coisas estavam muito longe. E de repente elas estão tão próximas e estão acontecendo com a gente, ou com a família da gente, né? Então o mundo passa a ser ameaçador. E até a gente reorganizar isso com novos pensamentos ou novas crenças, às vezes leva um tempo. Então, falando dos fármacos, nessa tabela tem os principais fármacos usados para o tratamento do TEPT, né? A maioria deles são os antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou os duais, que vêm sendo mais estudados. Mas esses que estão em verde aqui, ressaltados, são os que mais ensaios clínicos positivos tiveram e que são aprovados pelo FDA. Então, é a paroxetina e a sertralina, são os tratamentos efetivos. Só que os inibidores seletivos, eles têm um problema, né? Porque o uso deles em 12 semanas com uma dose plena, a gente tem apenas 60% de resposta. E se a gente falar em remissão completa, apenas 30% dos casos. E além disso, eles são pouco efetivos em pesadelos e revivências, né? Então, por isso, vem se fazendo estudos para se tentar encontrar fármacos que sejam mais efetivos e possam ajudar principalmente nessas áreas que o inibidor seletivo não está conseguindo nos dar esse resultado. Então, o prazosin é um alfa-bloqueador que está sendo muito estudado e tem mostrado resultados positivos. E o topiramato,
que é um anticonvulsivante que se usava para outras questões, que tem mostrado resultados um pouco inferiores ao Prazosin, mas que seguem estudos para o seu uso efetivo. Bom, então concluindo, apesar dessas situações, ali, o 11 de setembro, o tsunami, o acidente da TAM, nos darem muito impacto, porque são situações que envolvem um grande grupo de pessoas, a violência urbana, ela está, infelizmente, próxima de todos nós, a todo momento, né? E ela que o nosso ambulatório atende pessoas que passam por isso no seu dia a dia. Mas a ideia que a gente queria passar é que, apesar disso, e isso variar de 60% a 90% quase das pessoas terem a chance de serem expostas a uma situação assim, também 90% das pessoas reagem muito bem a essas situações, né? Então, essa ideia, assim, que os nossos pacientes também que foram atendidos no nosso ambulatório após a situação da KISS, conseguiram ter seus sintomas melhorados e estão conseguindo reconstruir a sua vida. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Agora a gente abre a discussão para dúvidas que surgiram e opiniões. Obrigada. Não precisa. Bom dia, alô? Alô? Não precisam ter receio, não precisam fugir do auditório, não é uma coisa tão aversiva assim o que nós vamos discutir aqui. Antes de abrir para perguntas, eu gostaria que vocês expressassem um pouco a respeito do trabalho que vocês vêm desenvolvendo dentro do núcleo. A Lúcia conversou um pouquinho comigo antes e falou do modelo de walk-in, quer dizer, toda vez que a pessoa se sente ameaçada por uma situação desse tipo, ela pode, assim, apenas com a sua carteira de identidade procurar esse núcleo. É uma forma muito democrática, né, do serviço se apresentar para a sociedade. Quer falar um pouco sobre isso, Lúcia? Esse serviço, então, nós lutamos bastante, né? A Nadine aqui nos ajudou bastante também, no sentido de que todas as quartas-feiras, às 8 da manhã, na Zona 8, qualquer pessoa que tenha sido vítima de um evento traumático pode se dirigir até lá e com a carteira de identidade ou carteira do SUS ou CPF vai ser de alguma maneira atendido. Então é um sistema um pouco diferente, porque vocês imaginem assim, uma mulher que foi estuprada e precisa esperar no posto de saúde meses, às vezes até, ou que seja um mês ou uma semana, para ser referida a um atendimento especializado. Então, se precisa de vários recursos, desde até o coquetel antiviral, enfim, e as medidas não só psicoterápicas, mas como proteção física e até mesmo proteção judicial. Por exemplo, agressores que é o próprio marido ou vizinhanças, assaltos, medidas judiciais. Nós também contamos com todo o apoio do hospital nesse sentido. O comentário é que realmente nós conseguimos driblar a infernal burocracia do SUS, né? E conseguimos que as vítimas traumatizadas pudessem ter um acesso direto ao atendimento, né, ao invés de entrar nesse sistema enlouquecedor, né, que os mantém semanas ou meses distantes, né, de um auxílio mais eficaz. E nós sabemos que há uma janela de intervenção, de poder intervir, né, que são essas primeiras horas ou dias após o trauma, né, que é importante que se possa intervir com os pacientes. Então, apenas enfatizar que, se vocês tiverem conhecimento de pessoas que estiverem expostas a situações desse tipo, né,
e que nós estamos abertos a receber, e o hospital está autorizado a abrir um prontuário diretamente, sem, né, nenhum problema e sem nenhuma consideração que isso seja qualquer tipo de acesso privilegiado, né? É um acesso privilegiado, mas que vale a pena que seja. Acho que não, né? Tá bem. Não, só nesse sentido, agradecer muito o apoio do hospital, né? Porque a gente viu que quanto mais cedo intervir, são os melhores resultados que a gente tem. Então, isso realmente foi fundamental para a melhora dos resultados do ambulatório. Jair Ferreira. Doutor? Tenta aqui, gente. Hoje nós temos esse infeliz anteparo, justamente no encontro com a psiquiatria, nós temos esse infeliz anteparo aqui da mesa. Eu, na verdade, queria fazer comentários, né, de opinião, já que pediram as opiniões. Está se ouvindo? Tá. Eu não acho que seja privilegiado. Privilegiado é quando, na mesma situação, um tem o atendimento e o outro não tem. Quer dizer, nós estamos atendendo pessoas numa situação específica. Então, isso não é um privilégio, isso é uma forma de atender. É como num acidente, leva-se direto a pessoa para o socorro, isso não é um privilégio. Então, me parece que, não, qualquer pessoa pode sofrer esse tipo de situação, então vai ter o mesmo atendimento, independentemente de quem for. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos socioculturais que foram colocados aqui. Um foi colocado e o outro eu acho que está embutido. A diferença que existe entre homens e mulheres, né, foram claras. No caso do estupro, as mulheres têm menos do que os homens, porque o estupro, embora seja uma violência tremenda, não fere a sua identidade feminina. E no homem fere a identidade masculina, isso é bem claro. Na questão de que os homens estão mais expostos a diferentes situações de violência, e, no entanto, têm menos estresse pós-traumático do que as mulheres, aí nós temos talvez coisas biológicas, do tipo testosterona e estrógeno, mas tem também uma questão cultural, que é o treinamento que as pessoas recebem desde a infância. Quer dizer, os meninos são treinados desde a infância porque tem que enfrentar, não pode ter medo, então isso certamente influencia, não é, nas vivências posteriores de situações agressivas. E outro ponto que eu acho que está embutido é nessas questões que falam em sentimentos de culpa e do apoio, o apoio que a pessoa precisa receber. Aqui no Brasil tem uma ideologia muito desenvolvida de que nós todos somos culpados. Se há uma coletivização da culpa e que o criminoso é uma vítima. Então, frequentemente acontece uma inversão. Quer dizer, a vítima tem culpa por isso e por aquilo, porque estava no lugar errado, porque foi na hora errada, não é? E o criminoso é vítima porque ele teve os traumas da infância, etc. e tal. Eu acho isso revoltante. Eu acho, francamente, isso revoltante. Quer dizer, a vítima é a vítima. Ela é que tem que ser apoiada. O criminoso é o criminoso. Ele vai ter... E aqui no Brasil se afrouxa muito. Frequentemente a gente vê as organizações de direitos humanos correrem para defender os criminosos de uma violência policial ou de qualquer outra situação que fira os direitos humanos. Mas jamais essas mesmas organizações vão em favor das vítimas. Não é? E isso me parece que dentro da cultura brasileira, isso é um problema agravante para a vítima, porque ela se sente muito menos apoiada. Ela se coloca culpa nela. A única vez que eu tive, a vez que eu tive uma situação pior na minha vida, foi no meio de um tiroteio, eu estava dentro de uma agência de turismo na rua Quintino Bocaiúva, às 2 da tarde, numa tarde ensolarada, de uma quarta-feira. Quer dizer, era um ambiente absolutamente, aparentemente sem risco. No entanto, entraram lá pessoas tentando pegar dólares e trocaram tiros com os seguranças. E a gente está lá. Qual é a culpa nossa nisso aí? Nenhuma. Né? No entanto, tenta-se coletivizar essa culpa e colocar a culpa na vítima. Antes que a mesa possa comentar esses aspectos, eu gostaria que levantasse a mão quem já sofreu algum tipo de agressão urbana ou de violência urbana. Vocês acham que é muito significativo, né? Eu diria assim, 60% a 70% desse auditório aqui. Essa é uma pergunta que a gente costuma fazer também nas aulas da psiquiatria, e é mais ou menos assim, né?
a quantidade de situações que nós passamos, né? Ou temos alguém próximo que passou, né? E isso que o professor Jair mencionou, sim, mas é uma questão que não é só brasileira, né? Porque há muitos estados, inclusive, que oficializam a violência, né? Então, na África subsaariana, né, tem um relatório da OMS, né, Egito, Sudão, Zâmbia, que 3 milhões de meninas são clitoridectomizadas anualmente, apoiadas, né, por uma ideologia pública e oficial, né? E a gente tem visto esses relatos de mulheres estupradas na Índia e depois enforcadas, estupros coletivos. Então, isso é uma coisa realmente que nos chama a atenção, que nós evoluímos tanto, né? Entramos no século XXI com tantos avanços tecnológicos, né? Mas que a questão da violência das pessoas, especialmente da violência das pessoas contra outras pessoas, que é a violência que mais machuca, né? Nós parecemos que não caminhamos, né? A fase de início do Centro de Controle de Doenças de Atlanta, né, doenças transmissíveis, sobre o TEPT, diz uma coisa assim: o nosso antepassado Cro-Magnon, que enfrentava a ameaça de um tigre com dentes de sabre, né, tem ainda as mesmas chances do que nós nos assaltos da rua, né? E com, então, diferença de 10, 15 ou 100 mil anos, né, nós estamos enfrentando ainda situações cotidianas de violência, né? E temos que aprender a lidar com isso. Nós temos outra pergunta aqui, mas eu queria complementar aquela avaliação estatística que eu fiz antes. Dessas pessoas que sofreram algum tipo de violência ou agressão urbana, alguma pessoa se sentiu sequelado por isso? Pode levantar a mão. Esse trauma permaneceu por mais tempo ou houve uma resolução? Uma pessoa. Aham. E essa estatística? Não, e essa é uma pergunta sempre difícil de ser respondida. Exato, sempre inibidas. Mas a estatística diz, né, que de 50% a 60% dos expostos, 20% desenvolvem quadros mais crônicos de pós-traumáticos, né? O que daria, enfim, que se 12%, né? Mas enfim. O que nós poderíamos, em função dessa psicoeducação, né, o que nós poderíamos e deveríamos é mostrar a importância de intervir nesses casos. Porque um dos fatores, por exemplo, de estupros de adolescentes, um dos fatores que nós mais nos debatemos aqui é a própria família que não quer que a filha se trate porque acha, né, o adolescente, né, porque acha que esse é um assunto que deve ser esquecido, que tem que ser enterrado, que não tem que se tocar no assunto, e tem uma postura, digamos assim, anti-tratamento, né? Então, acho que uma das coisas que nós devíamos internalizar e transmitir aos nossos eventuais pacientes ou conhecidos, né, de que não há evidências muito claras, né, de que varrer essas coisas para baixo do tapete são, enfim, condições de risco para desenvolver complicações posteriores. Parabéns aí pela escolha da temática. 3 perguntas. Uma, em relação aos transtornos de personalidade, tem algum que está mais associado com TEPT? Que especificidades tem em relação a isso? O outro, até em nível de saúde pública, para tu poder oferecer psicoterapia para os pacientes, vocês usam algum manual de psicoterapia em grupo de TCC para TEPT? E se já aconteceu de casos de simulação, né? De chegar alguém no ambulatório e vocês verem que era simulação ou chamarem vocês para simulação em relação a esse tipo de transtorno. Eu vou te responder mais sobre os transtornos de personalidade, né? Abusos sexuais na infância nós encontramos em histórias de até 70% de pacientes com transtornos de personalidade, né? Não temos como estabelecer, e não se estabelece uma relação de causa e efeito, né, linear, mas é uma das condições de risco importantes, né? Abusos continuados na infância, né?
tanto do ponto de vista sexual, quanto físico, quanto emocional, né? E há uma proposta até de se criar um outro subtipo de diagnóstico chamado transtorno estresse pós-traumático complexo, né? Porque este aqui são transtornos que a pessoa está exposta, digamos, anos. Isso está cheio no nosso ambulatório, né? Pacientes adultos que contam a história que começaram a ser abusados pelo padrasto, ou pelo tio, ou pelo avô, quando tinham 7, 8 anos, e que isso se estendeu até os 12 anos. Então, nós não temos, assim, uma coisa aguda, né? Nós temos um abuso continuado, né? E que isso acaba sendo incorporado, né, no desenvolvimento psicológico da pessoa, né? E, obviamente, que tem consequências bem mais profundas, né? Porque a pessoa tende a se organizar em torno da cronicidade desse abuso, né? E imagina, né? Ela tem que se acostumar com uma percepção do mundo, né? Em quem a gente mais confia não cuida da gente, né? E daí tem que começar a tentar ver como é que vai fazer com o resto, né, das coisas que vão acontecendo, né? E outra coisa que nós vimos é que, obviamente, se essas crianças conseguem contar, né, para sua mãe ou para alguém, e esta mãe toma uma providência e expulsa o abusador de casa, isto diminui drasticamente as consequências e as sequelas psicológicas, né? Mas o que mais costuma acontecer são os outros cuidadores negarem o fato, dizerem que a criança está inventando, dizendo assim, há uma conivência, há um conluio silencioso com o abusador, né? Do tipo assim, bom, se quer me trair, que seja pelo menos com alguém dentro de casa, ao invés de sair para a rua, ou coisas do tipo, né? Então, essas são tragédias do nosso cotidiano como terapeutas. A outra questão que tu levantasse do manual de psicoterapia em grupo, a nossa prática é um pouco diferente. Nós, claro, temos um seminário todas as quartas-feiras às 11 horas, em que a gente estuda várias técnicas, enfim, inclusive manuais, psicoterapia de grupo, psicoterapia com familiares. Uma ocasião nós chegamos a ter um grupo em que havia uma psicóloga de família e uma R3 que acompanhou um grupo de pessoas, de mulheres só estupradas, né? O evento traumático comum era estupro. Um pouco diferente de algumas recomendações de alguns profissionais da área que pensa que o grupo tem que ser feito misto, com diferentes situações de trauma, enfim. O nosso grupo houve um desfecho bom, as pessoas melhoraram, enfim. Quanto a isso, seria assim. Casos de simulação, eu não tenho registro assim, de ter havido algum. E a outra questão assim, sobre o tratamento, acho que é importante ressaltar que todos os supervisores eles estão presentes no momento do atendimento. O atendimento, ele é muito em função do que aquele paciente está apresentando. Quem é aquela pessoa individual, né? E as variantes que ela tem em suas características. E a gente tenta permitir como as formas de expressão são possíveis para determinada pessoa. Eu tenho um exemplo bastante marcante, assim, que foi uma pessoa religiosa, freira, virgem, que foi estuprada num assalto, uma senhora, e veio até nós, e essa senhora tinha muita dificuldade de expressar todos os seus sentimentos, bastante cruéis, assim, que foi ela submetida, e a forma como nós encontramos de acessar os sentimentos e até o evento, foi que ela escrevesse um diário e viesse na consulta e lesse conosco este diário. As intervenções, então, elas são mistas, elas são muito abertas no sentido do que aquela pessoa em particular precisa naquele momento. Eu gostaria de, em nome do Hospital de Clínicas, a professora Nadine está aqui presente, valorizar o trabalho do Núcleo de Estudos e Tratamento do Trauma, agradecer a presença do professor Sidney, professora Lúcia, doutora Estefânia,
dizer que, além da condição técnica que eles demonstraram nesse encontro e que eles têm, de uma certa maneira, oferecido ao hospital de uma forma tão espontânea, essa maneira humana e tranquila de expressar as questões, que só de participar dessa mesa eu já me sinto, de certa maneira, tratado de toda a violência urbana que eu já sofri nesses 60 anos de experiência de vida. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Até o próximo encontro.